Estamos aqui hoje com o Coronel Carlos Valdir Aguiar, que irá nos contar um pouco sobre a sua experiência no Exército Brasileiro. Quando você ingressou no Exército e qual foi a sua motivação? É uma grata satisfação poder falar um pouco da minha carreira no Exército Brasileiro. Eu ingressei com 14 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, localizada em Campinas, onde eu cursei o ensino médio correspondente ao High School aqui nos Estados Unidos. Em 1985, eu ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras, que corresponde a uma faculdade, e aonde eu ingressei na arma de comunicações, e no ano de 1988 eu fui graduado aspirante a oficial do Exército Brasileiro. Mas eu tenho uma particularidade que já como tenente do Exército, no ano de 1992, eu ingressei na aviação do Exército, cursando o curso de pilotos de helicóptero. A motivação para que eu ingressasse no Exército Brasileiro, ela não poderia ser diferente daquela que qualquer outra pessoa que ingressa em uma força armada deve ter, que é a motivação de representar e servir o seu país, de defender os interesses e a soberania do Brasil. Além disso, a grata satisfação de poder, com seu trabalho diurno e noturno, contribuir para o desenvolvimento e a integração da sociedade brasileira. Você gostaria de compartilhar alguma experiência? Sim, existe talvez o fato mais importante que marcou a minha participação na missão. Um dia à noite, na fronteira onde estava localizado o meu posto, já do lado do Timor-Oeste da Indonésia, eu fui informado que um ex-guerrilheiro, que era o segundo mais procurado da guerrilha, que provocou a confusão ou a situação de insegurança no Timor-Leste, havia sido morto, assassinado pela polícia do Timor-Leste. Cumprindo a missão do observador militar, eu deveria me fazer presente no local e buscar as evidências e, inclusive, confirmar esta morte e achar o corpo. Então, eu fiz o contato com o comandante do pelotão da Indonésia, ao lado do meu posto, e junto com este pelotão, nós descemos a margem do rio até o local onde havia ocorrido o acidente. Chegando no local, notei que era necessário ir até o centro do rio, até o meio do rio, para avaliar a situação. Quando eu observei que na outra margem, do lado do Timor-Leste, havia sinais de haver uma outra tropa no local. Então eu perguntei quem era essa tropa e, como resposta, obtive a informação que ali havia um pelotão da Força de Paz da ONU, um pelotão australiano, desdobrado com todo o seu armamento em condições de entrar em combate. Eu me dirigi até o local, autorizado por eles, negociei com eles um encontro no meio do rio entre os dois comandantes de pelotão da Indonésia e da Austrália, além do policial militar do Timor-Leste que estava presente, para que no centro do rio, de forma imparcial, todas as partes pudessem fazer o vasculhamento e confirmar a morte ou não deste ex-guerrilheiro. Não foi simples assim, porque eu tive que subir por pelo menos 3 vezes até o pelotão da Austrália e depois descer por 3 vezes até o pelotão da Indonésia e convencer as duas partes que havia segurança para que no centro do rio, à noite, nós pudéssemos nos encontrar e desenvolver uma atividade que era a nossa tarefa naquele momento. Então, feito isso, nós prosseguimos até ao longo do rio e depois de 15 minutos, entre 15 e 30 minutos, nós pudemos encontrar o corpo desse ex-guerrilheiro que realmente havia recebido um tiro em suas costas no momento em que tentava cruzar a fronteira do Timor-Oeste
para o Timor-Leste a fim de fazer um contrabando de material e quem sabe até provocar alguma situação de insegurança do lado do Timor-Leste. Mas ainda houve uma situação curiosa que foi ao longo desta caminhada no rio, ao tentar pisar em uma pedra, quando eu olhei para o chão eu já ia pisar em uma cobra e quase que ela me picou. Então foi uma situação engraçada, porém que também foi uma situação de risco dentro de uma situação de risco muito maior, que era a possibilidade de um tiro, de uma reação de uma ou outra parte por algum barulho ou até mesmo pela situação de haver algum outro guerrilheiro observando tudo o que nós fazíamos ali e ter provocado uma situação de segurança. Mas a operação foi bastante exitosa e reconhecida, inclusive pelos comandantes da ONU. Em 2002, quando eu era major, eu tive a grata satisfação de ser designado pelo Exército Brasileiro para participar de uma missão de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas, a ONU, no Timor-Leste. Esta missão tinha como objetivo contribuir para a estabilização das condições de segurança daquele país. No ano de 1975, o Timor-Leste foi desocupado por Portugal e, neste mesmo período, a Indonésia ocupou o seu território. Desde aquele momento até o final dos anos de 90, a sua população sempre buscou a sua libertação total e houve reação dos dois lados e uma condição de insegurança muito grande, inclusive com massacres de muitos civis. A ONU, cumprindo determinação da sua carta, estabeleceu uma missão para a construção e a manutenção da paz naquele país, aonde se insere a missão que eu participei, chamada UNIMISET, missão da Organização das Nações Unidas para a estabilização do Timor-Leste. Eu trabalhei como observador militar. A missão de um observador militar é monitorar as condições de paz. E para isso o meu time realizava patrulhas diariamente, entrevistando os locais e monitorando se ambas as partes do conflito estavam obedecendo os acordos que haviam sido estabelecidos pela ONU e pelas próprias partes. Os observadores militares eram divididos por regiões no país, por áreas de responsabilidade, e cada time fazia essas patrulhas com o objetivo de monitorar a situação de segurança no país, mandando relatórios para o quartel-general, e assim a ONU tinha a verdadeira noção do que acontecia no Timor-Leste diariamente por meio do trabalho dos observadores militares. Você já teve algum tipo de amuleto, objeto que o trouxe mais perto da sua família, de Deus, ou algo que te deu forças? Na verdade, eu não acredito em amuletos. Na verdade, eu tive sim duas coisas que me deram bastante força no cumprimento dessa missão e para superar todos os desafios, como alguns dos quais eu já falei anteriormente. A lembrança da minha família, com certeza, e a certeza a vontade de retornar para o seio da minha família. E com certeza também Deus. E se você quer falar em amuleto ou alguma coisa, a Bíblia, que era aonde eu buscava refúgio e força nos momentos de dificuldade. Tenho certeza que Deus estava no controle e sempre estará. E quais foram as dificuldades que você viveu na missão? Sem dúvida nenhuma, as duas maiores dificuldades que eu enfrentei no cumprimento desta missão, que teve a duração de 1 ano, foram a distância da minha querida família. O Timor-Leste ficava localizado a 11 horas de diferença de fuso horário do Brasil.
Então, quando eu tinha que falar com a minha esposa, com os meus filhos, eu tinha que calcular o horário correto, porque se eu ligasse, por exemplo, 1h da tarde, eu estaria falando com eles à meia-noite, 1h da manhã no Brasil. Então, essa distância dos familiares, com certeza, foi uma das maiores dificuldades que eu enfrentei na missão. Porém, eu julgo também de grande importância a dificuldade que eu tive quanto à infraestrutura do país. O Timor-Leste é um país pequeno, é uma ilha, sua população é uma população simples, carente, muito alegre, receptiva, e por isso agradecemos muito a recepção que lá tivemos. Porém, é um país que carece de infraestrutura, e isso refletia nas nossas condições de trabalho, nas nossas condições de conforto, e eu diria até nas nossas condições de segurança e de saúde. Como exemplo, nós tínhamos que dormir, mesmo que dentro de alguma instalação fixa, de uma casa que nós alugávamos, por exemplo, mas nós tínhamos que dormir dentro de barracas, as chamadas Mose Dome, que eram barracas tipo mosquiteiro para nos proteger à noite de possíveis picadas de animais peçonhentos, como aranha, mosquito, escorpiões e outras ameaças dessa natureza. Também as estradas eram bastante precárias e a cada patrulha que fazíamos, a condição de segurança era bastante difícil. A qualquer momento poderíamos sofrer algum acidente. Como exemplo, uma equipe do exército coreano que estava desenvolvendo uma atividade, ao cruzar um rio, e nós fazíamos essa atividade de cruzar com nossos carros os rios, veio uma enchente e os alcançou, matando toda essa equipe pela inundação dessa enxurrada que pegou essa equipe da Coreia. Então, essa infraestrutura precária foi uma das atividades, uma das experiências mais difíceis que enfrentamos lá. Nós não tínhamos água o tempo inteiro, tínhamos que buscar água em tambores nas casas da população. Inclusive, eu trabalhava com um timorense local, que era intérprete para nós, e era da casa dele, durante 3 meses, em que eu buscava água para lavar as nossas louças, para lavar o nosso banheiro e para tomar banho, e o banho era tomado com caneca da seguinte forma. Considerando que todos eram estrangeiros, como era a sua relação com os integrantes da sua equipe? Como eu disse, os observadores trabalhavam em times divididos por regiões. Integrando esse time, nós tínhamos entre 2, 3 e no máximo 4 pessoas, e cada um de uma nacionalidade. Não era permitido que no mesmo time tivessem militares do mesmo país. Então, isto ao mesmo tempo era uma situação desafiadora, mas também uma situação bastante gratificante. Era desafiadora porque nós tínhamos que nos adaptar à cultura de cada um desses integrantes. Mas, por outro lado, era muito gratificante poder conhecer um pouco mais dos seus países, da cultura desses países e aprender, inclusive, sobre a experiência profissional dos seus exércitos, marinhas e forças aéreas. E nós, como estávamos longe de nossas famílias, também nós nos apoiávamos muito. Isso também era uma parte bastante gratificante. Eu só tive boas recordações dessa experiência porque tive a sorte de contar com companheiros de equipe bastante profissionais e bastante companheiros. E você foi condecorado pela sua missão? Todos os militares, não só militares, mas também civis, que participam de missões de paz na ONU, recebem uma medalha a cada 6 meses de serviços prestados à ONU. Como eu permaneci nesta missão por 1 ano, eu recebi 2 medalhas com o título UNIMISET, que é o título da missão, que é a missão da ONU para a estabilização do Timor-Leste. Mas eu
penso que, na verdade, eu recebi 2 prêmios maiores nesta missão. Este distintivo que todo militar do Exército Brasileiro que cumpre uma missão de paz passa a ostentar no seu uniforme. Isso, para mim, é uma grande honra. E a maior medalha, com certeza, foi retornar em segurança para o seio da minha querida e amada família. Que lições o senhor trouxe dessa experiência e o que leva para a sua vida? Eu me sinto muito orgulhoso e agradecido por ter tido a oportunidade de participar dessa missão de paz sob a égide da ONU. Com certeza foram inúmeras as lições aprendidas e que trouxeram ensinamentos para a minha vida, tanto no campo pessoal quanto profissional. Mas eu gostaria de destacar 2 delas. Vivendo e experimentando e observando tudo o que se passava naquele país, as consequências que um conflito trazem para uma sociedade, para as famílias, para as pessoas e para as crianças, eu posso afirmar que, como pessoa, eu aprendi muito, que como pessoa, cada um de nós deve estar disponível a ajudar quem necessita. E mais do que isso, diariamente com as nossas atividades, seja ela qual for, nós devemos trabalhar para que nunca cheguemos ao ponto de vivenciar ou provocar um conflito de qualquer natureza que seja entre nações ou dentro de uma própria nação. E da mesma forma, no campo profissional, seja militar, civil, em qualquer área que atuamos. Temos que estar preparados para contribuir para um pós-conflito, como foi o caso da minha missão, levando toda a nossa experiência e bagagem profissional para minimizar o sofrimento daqueles que são afetados por esta situação tão horrível. E, como militar que somos preparados para a guerra, nós temos que trabalhar dia e noite para evitar uma guerra. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência, muito obrigado pelo seu serviço. I appreciate that.